Nem tão diferente assim, né? Porque, afinal de contas, estou aqui todas as semanas. Algumas pessoas já estão acostumadas a me ver e a falar comigo. Então, boa noite. E o amor de Jesus esteja sempre presente no nosso coração, na nossa vida, nesse instante em que a gente para agora. Alberto estava falando do Evangelho, eu já peguei um e já ia falar assim, mas não vai levar esse aqui que está na minha mão, não, que agora estou usando, tá bom? Não é nada, se você quiser, você pode falar que eu te dou. Brincadeira isso. Não sou a pessoa que usa, não. Nem consigo ler e falar ao mesmo tempo. Mas hoje eu vou tentar. Vamos ver se eu dou conta. O Evangelho segundo o Espiritismo de hoje é o capítulo 5 que a gente vai estar trabalhando, lendo, e vamos refletir um pouco sobre. Por quê? Porque o Alberto estava falando, você vem para cá, teve uma tribulação no meio do dia, o que foi que te fez? Você vai parar, você vai perdoar? Capítulo 5 do Evangelho de hoje. Bem-aventurados os aflitos. Vamos por partes. O que será que a gente pensa como bem-aventurado? Um monte de gente aqui que já sabe. Bem-aventurado é aquele ser que é cheio de experiências que te fazem crescer. Como é que a gente une? Bem-aventurado o que sofre. É exatamente isso. Porque o sofrimento, ele só existe no momento em que a gente se revolta. Antes da gente se revoltar, não existe sofrimento. Por que eu fico aflita? Porque aquela situação fugiu do poder das minhas mãos. Não posso pegar e falar, é assim. Quanto mais eu pego determinada situação, mais ela parece o ar que eu... Não tem mais o ar no meio das minhas mãos. Quanto mais força eu uso para segurar esse ar, mais ele se escapa. Então, tem algumas situações que elas são assim mesmo. Não importa para onde eu vou, se é para uma religião, se é para o trabalho, se é para a família, se é para os amigos, se é numa festa. Tem algumas situações que a gente pensa e o poder já foi. E aí eu fico remoendo aquilo. Fico parecendo aqueles moinhos japoneses de pedra. A gente põe o grão desaparece. Eu nunca entendi direito. Quero ir para o Japão um dia ver esse moinho, viu? Porque é um rolo de pedra assim, você põe lá dentro de um buraquinho e vai girando essa pedra, gira infinitamente essa pedra e vai caindo lá embaixo a farinha. É assim que alguns acontecimentos se dão na nossa vida. Eu estou lá, olhando para toda a dificuldade que eu tenho. E, de repente, é como se ela entrasse num buraquinho, fosse saindo tão resolvido, tão esmiuçado, que eu não sei exatamente quando foi que isso se resolveu. Mas se eu olhar mesmo, eu vou ver que foi a força da pedra em atrito, num espaço constante, que foi vencendo a revolta daquele grão de se tornar uma farinha. Ele fica firme na casca, mas é tanto atrito que uma hora ele se gasta, ele se rende e vira pó. Todos os nossos sofrimentos, absolutamente todos,
Quando eu paro com a resistência em aceitar, aquilo vem e se esvai. Parece até que esse grão, essa resistência que vira pó. Quando que isso acontece? Quando essa aflição, quando essa dor e esse sofrimento, eu olho para ele já não mais como um inimigo, mas como de verdade, fazendo parte do processo da minha vida. A gente pode usar inúmeros exemplos. Eu vou pegar a minha família, e eu posso mesmo usar da minha família. Um irmão difícil, anos sem vê-lo. Mas dentro do meu coração, eu só deixei ele ir. Dentro do coração das outras pessoas que viviam comigo, não. Porque é um ingrato, é um louco, não sabe viver em sociedade. Eu olhava assim, deixei ele ir. Um dia ele volta. E ele voltou. E continua como se nunca tivesse havido essa separação de anos. Para mim foi um prazer. E foi leve, porque eu não carreguei o peso do sofrimento. Mas essa é uma situação muito simples. Para os outros envolvidos, foi muito demorado. Foi muito sofrido. Porque foram muitos anos sem um Natal, sem um aniversário, sem uma notícia sequer. E às vezes a gente tem essa dificuldade mesmo de lidar com o desejo do outro de ir. O outro não quer estar ali fazendo aquilo. O outro não quer, não deseja. E eu desejo que fique. Quem será que está certo? Nem está certo ficar sem querer, e nem está certo não deixar ir aquele que já foi metade embora. Se ele já foi metade embora, o que você está sofrendo com ele? Só metade. Convenção. Já morreu. Acabou o físico. E aí fica aquele sofrimento, aquela angústia. Entrega para Deus, porque de qualquer maneira está com Deus. Querendo ou não, é necessário deixar ir para que essa aflição passe. E em todos os lugares que você for, todas as religiões, vai ter alguém que vai dizer assim: seu gato, seu cachorro, a pessoa que você ama, o trabalho que você ama fazer, você precisa deixar ir? Deixa ir. Porque tem uma frase que ela é maravilhosa. Quando Deus fecha, nem é esse o termo. Diz que quando o diabo fecha uma porta, Deus abre 10 janelas. Mas eu queria tanto aquela porta. Tá bom, vai sofrendo pela porta. Vai, se você juntar 10 janelas, você vê pôr do sol, você vê nascer do sol em cada ângulo maravilhoso. Ai, mas a janela pode ser alta. Você foi lá abrir a janela para ver? Às vezes a janela está mais baixa do que a porta. Nem dá para você tropeçar e bater a boca.
Mas é tanta necessidade de ficar segurando, você não se liberta, não aceita a felicidade por inteiro. Por isso que é bem-aventurado o que sofre, porque ele é consolado. Todo o evangelho vai dizer, tem uma aflição que é antiga, que é antes desta encarnação. Porque é algo que você continua se cobrando, você não deixou ir. Então você fica sempre achando que você deve algo para alguém. Só o fato da gente estar aqui, nós já estamos num caminho meio andado, com as contas na mesa. Ah, eu tenho um amiguinho que caminha comigo. Ótimo, dá a mão para ele e ora com ele. Fala para ele, filho, hoje vai ser dia de rezar. Tem uma situação que eu gosto muito. Chico, parente dele, falou, Chico, você não é homem, nós vamos levar você para a zona do Meretrício. Levou ele lá para a zona. Mulherada toda lá, Chico olhou. Para quem não conhece o Chico, vale a pena ir buscar vídeos dele. Um cara completamente assexuado na feição. Ele não tinha feição de homem nem de mulher. Mas o pai dele, não, tem que ser homem. Levou, imagina, 100 anos atrás, 120, acho. Levou o filho para a zona, o filho falou, tá bom, pai, eu vou. Vou lá. As meninas de bom coração, cheio de amor para dar. E deu amor para ele. E ele deu um amor maior ainda. O pai foi embora. Quando o pai voltou, todo mundo naquela paz, tranquilidade, de mão dada, ajoelhado, rezando. Isso nem é piada, é sério. Ele não tinha peso na alma. Ele não tinha em que se segurar. Qual era a missão dele? Ele abraçou, sem peso nenhum na alma. Ajoelhou e falou, minhas irmãs, se ele tivesse uma família, podia ser filha dele. Puramente amada por ele, independente da escolha que elas fizeram. Ele ajoelhou, deu as mãos, fizeram uma oração, e o pai saiu de lá desgostoso da vida. Imagina um homem machão levar o filho e o filho fazer um serviço desses, né? É uma boa. É assim, com essa leveza que a gente olha para as nossas dores. O Chico tinha dores enormes. Ele tinha uma saudade da mãe dele. Foi uma criança perturbada, que via, que conversava com gente morta e não entendia o que era. Mas o tempo foi passando e ele foi buscando o conhecimento. Ele não ficou se apegando. Ele perguntava para o padre, padre, o que é isso que eu vejo? Ô, menino Chico, carrega uns tijolos na cabeça que isso passa. Chico voltava lá e falava, ei, eles estão falando que não adianta fazer isso, não. Né? Chico foi passando o tempo, virou amigo desse padre, conversava com o padre, explicava para o padre tudo que ele via, as pessoas que ele conversava, e que a vida, ela prossegue. Então, que as aflições que a gente tem agora são causadas por nós mesmos. Por causa do nosso orgulho, vaidade, apego, sabe? Tudo isso não tenho nada nas mãos, mas eu quero pegar, quero segurar, é meu. Nem meus dias são meus. Até ele está na mão do Pai. E isso não é uma forma de dizer,
Ah, nossa, não, eu sou uma pessoa pegada também. Eu não sirvo de exemplo, não. Vamos seguir Jesus. Até porque a camiseta que eu tô não dá para ver na pessoal lá. Tá escrito assim: evangelização infantil. A família seguindo as pegadas de Jesus. Porque é o nosso compromisso. O compromisso de acabar com as nossas aflições está em resolvermos, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, tudo o que há de amor, de perdão e de resiliência. Porque de nada adianta eu abrir meu guarda-roupa, vocês não sabem, mas aqui na casa hoje, já tem 2 semanas, tem muitas roupas colocadas aqui para quem necessita, simplesmente pega e leva, nem é bazar. É só levar sapato, porque fez muito frio, e aqui em Ibaté é mais frio até do que nossa cidade vizinha, que é Araraquara. Então a gente tem aqui num trabalho em que amanhã tem um grupo que vem fazer sopa e evangelizar as crianças. Então, essas pessoas levam. Nem isso compra a sua paz. Mas isso pode te ensinar a cuidar da dor do outro, a diminuir a aflição do outro, porque a aflição dele naquele momento é uma roupa, é uma comida. Para você pode não diminuir nada, mas para o outro é exatamente o pedido que ele fez a Deus. Deus, tenho fome. E é uma sopa deliciosa, porque eu já comi. Deus, eu tenho frio. Vai chegar no ouvido dele que tem roupa sendo doada aqui. A aflição dele foi atendida. Deus, meu coração dói. É por isso que nós estamos juntos hoje. Vamos abrir o Evangelho, vamos fazer a leitura e compreender uma palavra. Eu não preciso ler o Evangelho de cabo a rabo. Não. Mas eu preciso ler um pedacinho para poder entender que a gente tem uma causa de uma aflição hoje. Eu gastei demais, o meu cartão estourou. Eu tenho uma aflição lá de trás. Uma parceira, um parceiro, um filho com uma situação limitante. Mas pensa, ele não está causando dor e sofrimento, ele já está na parte da resiliência, harmonizando o que um dia ele fez de errado, o que um dia eu fiz de errado. Hoje, ele está com essa limitação para harmonizar o que um dia foi. É assim. E Deus dá, sim, o auxílio. Basta eu dizer que sou merecedor. Pai, obrigado pelo médico oportuno. Obrigado pelo trabalho, pelo emprego oportuno. Pai, eu estou pronto. Passa os números da loto, que eu estou pronta para ser rica. Né? Vai que dá certo. Vou passar amanhã lá na lotérica, pôr uns numerinhos lá. Chega de aflição de cartão. Se esse for o seu desejo, conversa com Deus. Alguém vai ter que ganhar. Que seja você que acha que está na hora. Então, se a gente não pede, se a gente não reconhece qual é a aflição que tem, como é que a gente pode se libertar? Esse é o convite que eu faço hoje, de verdade. Evangelho segundo o Espiritismo. A Bíblia, se você vai bem. Torá, se você compreende.
interessa. Segue a sua fé. Leia, se oriente. Abre seu coração. Ama, perdoa e trabalha. Está aí para acabar com todas as aflições. Nada foge dessa situação. Até porque Jesus, estando com a gente, nos amou e nos ama. Trabalhou. Primeiro ele trabalhou, né? Ele era carpinteiro com o pai. Daí ele deu exemplo de amor e nos amou loucamente. E nos perdoou. No último minuto de todo o processo, nos perdoa. Então tá aí. Bora trabalhar, amar e perdoar. Que as nossas aflições vão se extinguir. Com a bênção e com o amor de Jesus. Boa noite.